Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esta Masterclass. Eu sou a Marla Antero e, primeiramente, quero agradecer, claro, a Silvia e ao João por esta oportunidade de estar aqui e falar de um tema que eu amo e que mudou a minha vida: o comportamento humano na gestão estratégica. Mas eu deixei aqui gestão estratégica porque todos nós pensamos sempre, gestão estratégica de quê? Da nossa liderança, do nosso negócio, do nosso trabalho como CLT, mas a gestão, o comportamento humano, ele está inserido em todas as áreas das nossas vidas. Portanto, é uma gestão estratégica onde nós estivermos a precisar neste momento. No relacionamento, no nosso trabalho, porque nem todos que estão aqui são empresários, são líderes, outros estão numa carreira e querem crescer dentro da sua carreira e têm líderes e precisam entender um bocadinho do comportamento humano. Há uns truques aqui até para o nosso chefe que a gente pode dar ali um bocadinho a volta, né? Se isto passasse. Já dizia Simon Sinek, se isto passasse, opá, isto aqui, hoje, tecnicamente, está difícil. Ok. Já dizia Simon Sinek que quem não entende de pessoas não entende de relacionamento e nem de negócios. Porque no final do dia nós temos relações com empresas, mas estamos a ter relacionamento com quem? Com pessoas. E fora estarmos no nosso, né, nos nossos negócios, no nosso trabalho, também temos várias pessoas com quem lidamos no nosso dia a dia. Então, entender de pessoas é uma mais-valia nos dias de hoje, né? E quem é que fala aqui com vocês? A Silvia já deixou aqui, já me apresentou, eu sou Marla Antero, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra. Há alguns anos, que não quero dizer quantos, para não dizer que tenho 41 anos, não é? Mas pronto, isso aí vamos esquecer. E hoje eu sou coach, life e business coach, sou mentora de mulheres na área de relacionamento e carreira e sou analista de perfil comportamental, que é o que eu mais atuo hoje, é como analista de perfil comportamental, que é a área que eu mais gosto e que realmente ferve o meu coração quando se trata de pessoas. Sempre fui apaixonada pela mente humana, não era muito apaixonada por pessoas. As pessoas, para mim, sempre foram muito complexas e, para mim, em algum momento ali era assim, mas depois de estudar o comportamento humano, entender como as pessoas funcionam, como as pessoas agem, isso começou a ficar muito mais fácil para mim lidar com pessoas, começar realmente a amá-las e entendê-las e a estudá-las cada vez mais. Então, esta sou eu, Marla Antero. E por que desta masterclass? Nos dias de hoje, já nos podemos viver, infelizmente, com base na nossa intuição. O ser humano ele é muito complexo, acho que vocês já percebem isso no vosso dia a dia. E para quem faz negócios, quem faz vendas, quem faz contratações, entender como ele funciona é uma mais-valia, porque vai a um passo à frente do que aquilo que ele pretende, chega muito mais rápido ao seu objetivo. E daí que estamos aqui hoje a falar desta masterclass. Uma coisa que o João disse na masterclass passada, não sei se vocês estavam presentes, é que o quê? É que a vida está cada vez mais complicada. Mentira. É que nós precisamos perceber mais de pessoas para nós conseguirmos chegar mais avante. Eu peguei isso e disse, meu Deus, ok. E o CIS Assessment é o que eu trago hoje aqui, que na verdade é o DISC. Eu decidi juntar o CIS Assessment, DISC, com os temperamentos, porque a maior parte das pessoas entende, fala é melancólico, é fleumático. E quando a gente fala do DISC, de dominância, de influência, que vamos ver a seguir, fica mais um bocadinho, sei lá, um pouco mais complicado para a pessoa, não entende muito bem, mas agora é que quem de vocês já ouviu falar mais de temperamentos? Se poderem deixar isso Aí no chat, malta, no está cá a chat. Em participar. temperamentos. Temperamentos. O Sejam que é que vos diz a palavra temperamento? temperamentos. Estávamos aqui a discutir que os seres humanos são uma trabalheira. São, Portanto, são uma trabalheira. Mas depois de nós entendermos um bocadinho mais de algumas ferramentas aqui, vão perceber que nós somos um bocadinho complexos e básicos ao mesmo tempo.
É um pau de dois bicos, mas é possível entender. Pronto, Muito aqui estou a mais dizer que o fácil. temperamento está muito associado ao feitio, à forma de agir, ao modo como reage às situações. É. E alguns se identificam como colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Vamos ver isso tudo agora. E cada dia que passa, nós percebemos que a empresa ela não cresce só com estratégias financeiras, elas crescem quando tem as pessoas certas, nos cargos certos e com uma comunicação mais eficaz. Quando nós conseguimos tirar o melhor daquela pessoa dentro do comportamento, dentro da personalidade que ela tem. Porque todos nós temos quatro perfis, vamos ver como é que é, e às vezes é combinado. Aí a coisa torna-se mais um bocadinho complicada, mas nada que a gente não possa ultrapassar depois desta masterclass. E por isso, nesta masterclass, nós vamos refrescar alguns conceitos do DISC, dos temperamentos, né? E como aplicar no dia a dia das empresas. Para quê? Por forma a reduzir erros de contratação, melhorar a performance das equipas, negociar e vender com maior eficácia e conseguir liderar com mais inteligência relacional, que eu acredito que seja o grande problema hoje dos líderes. Na pergunta ali, algumas perguntas que o João teve ali a fazer no slide, alguém disse que hoje um dos maiores problemas era gerir os egos da equipa. Como gerir estes egos da equipa, como colocá-los na mesma base e fazê-los entender que estamos a trabalhar para o mesmo objetivo, que não é competição, estamos a trabalhar para o mesmo objetivo. E vou dar aqui umas dicas de como fazer isso. Possível, possível. Portanto, o objetivo desta masterclass hoje é que vocês, né, possam tomar decisões mais estratégicas e seguras, conhecendo de quem está um bocadinho ali à vossa frente, que melhorem então a vossa comunicação com as equipas, com os clientes, com o parceiro, com os fornecedores, depois de vocês perceberem como é que a base do comportamento humano, ela depois dá para qualquer coisa. Acreditem que hoje eu aplico mais nos casamentos. Se puderem fazer depois do CIS Assessment a quem for casar antes, melhor ainda, porque vai evitar muitos dissabores. E também pretendo que vocês Não façam antecipem as depois, reações. senão ainda se divorciam. Eu fiz depois e evitou um divórcio. Mas pronto, isso é para outra conversa. Boa, E Marla. fiz. E pronto, também para vocês que possam antecipar as reações e evitar conflitos desnecessários, porque cada perfil tem uma forma de comunicar e tem uma forma de entender a comunicação. E ainda isto vai fazer o quê? Vai potencializar que a vossa liderança, não é? Vocês consigam tirar a potencialidade de um colaborador, que às vezes um colaborador, vocês veem muito potencial nele, mas no dia a dia ele não consegue entregar. Mas será que contrataram errado ou ele está no posto que se calhar não é o certo? Depois vocês vão ver que contratar, por exemplo, eu vou explicar depois, um influente para um cargo de contabilidade ou um cargo muito de processo, não dá bom. Não é assim muito bom. Não vai performar como devia ser, a não ser que se adapte muito até chegar lá. Mas pronto, isso aqui eu já estou adiantado um bocadinho mais. Vamos poder ver isto tudo mais à frente. E alguém também já está aqui abalizado, já está aqui mais conectado com o DISC? Digam Nem aí no dizer. chat, quem é que já fez um teste de DISC? Ou DISC. sabe o que é que isso significa? Normalmente são pedidos num processo de recrutamento. Yeah. Ok, temos aqui várias pessoas, sim. Ok, o Aftaba, Cláudia, ok. Nunca fiz, acho que já fiz um há 15 anos, ok. Cá em casa já fizemos os dois, boa, portanto este é aquele Boa. casamento que já é Já, está, consciente, não é? já é bastante consciente que evita Boa. ali Então os. temos aqui várias pessoas que já fizeram, boa. Boa. Então, para dizer que o DISC ele é um modelo que explica os padrões do comportamento humano. Como eu tinha dito, como a pessoa reage, como a pessoa age, como a pessoa se comunica e como a pessoa entende a comunicação vindo do exterior. E que não é de agora, isto vem de 2.400 anos atrás, no tempo de Hipócrates.
O que aconteceu foi que na teoria moderna, né, veio o William Marston em 1928 e ficou como o pai do DISC, mas o pai dos comportamentos humanos que identificou estes padrões comportamentais é Hipócrates, lá na Grécia Antiga, ou seja, nós não estamos a ver nada novo. Isto já foi estudado, isto já foi mastigado, e nos últimos tempos muitos filósofos vieram trazer novas teorias, mas é a mesma base. Por isso é que eu trouxe aqui estes dois, o DISC e os temperamentos. O DISC, o Hipócrates, na sua teoria moral, ele disse que nós tínhamos, que o ser humano tinha 4 perfis comportamentais: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Depois vou descrever o que cada um, quais são as características principais deles e os seus tipos de comunicação. E veio Marston, falou DISC e diz dominância, influência, estabilidade e conformidade. Muitos que estão aqui que já fizeram DISC já começaram a perceber onde é que nós estamos a ir. E dos questionamentos que tu fizeste ali, João, eu pude ver que aqui estamos com muitas combinações, mas em sua grande maioria, dominância. Muito dominante aqui nesta masterclass. Mas, São líderes, Marlos. É uma parte são líderes. sim, mas depois vamos ver que são líderes, vamos ver que são muito dominantes, mas se calhar nem são dominantes. Se calhar estão adaptados à dominância de acordo com a situação em que estão. Por isso é que em algumas perguntas respondem como dominante e outras perguntas como estável, como conforme, como influente, porque estão adaptados. Mas isso ainda vamos ver a seguir. Porque estão numa adaptação, porque o líder ele adapta-se à situação. Estas denominações, estes perfis, eles não são uma caixa. Não estão uma caixa, ou seja, tu és dominante, és influente, não. São ferramentas que nós entendemos, para nós entendermos como é que nós funcionamos melhor e como melhorar a nossa performance. É um bocadinho mais complexo do que parece, mas quando a gente aprende e treina, né? Porque tudo é treinável, torna-se um bocadinho mais simples. E, como eu tinha dito, alguns filósofos e alguns autores mais modernos vieram e trouxeram outras denominações, como Carl Jung trouxe os tipos de personalidade, veio Edward Spranger, e estes dois estão com o CIS Assessment, porque o CIS Assessment ele dá-te o DISC, dá-te o teu tipo de personalidade, dá-te a tua teoria de valores, ou seja, quais são os valores que te estão a reger hoje na situação em que estás a viver, no cargo em que tu estás neste momento. Vieram outros como o Eric e o Pavlov, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar destes senhores. Vou descrever, você podem ir-me parando se precisarem de parar, questionar. E se eu estiver a falar muito rápido, que às vezes falo muito rápido, também podem me pedir para falar um bocadinho mais devagar, está tudo certo. Então, o que é este DISC? Estes temperamentos? Vocês já disseram que já tinham feito algum DISC? Quem se vê, quem já sabia, irmão, que era dominante? Vai deixando aí no chat, que é só para a gente interagir um bocadinho mais. Já houve aqui alguns. Vermelho normalmente é dominante, a Manuela, depois a Filipa também dominância. O dominante ou chamado colérico tem como característica principal ser direto, ser competitivo, ser bastante focado em resultados. Ele toma decisões rápidas. Vi aqui pessoas que disseram que tomavam decisões rápido e de forma muito racional. Ele é mais racional do que emocional. Aliás, ele não é emocional, ele é totalmente racional. E no trabalho, vocês agora vão começar a pensar, quem não fez agora vai começar a pensar, será que eu sou assim, será que eu sou acolá? No trabalho prefere soluções muito rápidas, gosta de desafios e metas, é motivado pelo poder, pelo desejo de ganhar, quer estar sempre no controle e muitas vezes até é visto como arrogante e frio, porque ele é focado em resultado e não em conexões.
é aquela pessoa que quer que na comunicação, quer que vá direto ao ponto, não quer que esteja a rodear. Há pessoas que preferem uma conversa, um storytelling, uma história ali. E o dominante não, ele não quer mimimi. Eu sou dominante, portanto, dominante influente, então às vezes parece uma bipolar, falo muito, às vezes, como influente, vamos ver, está ali a andar de um lado para o outro, mas no final do dia, praticidade. Por isso é que esta masterclass vai ser bem prática, sem muito mimimi, sem muita explicação de coisas que não interessam, sem muito storytelling, então vamos a isso. Este é o dominante. Costuma-se dizer que a frase dominante é até que ele não quer saber se é pato ou pata. Ele quer um ovo, ou seja, ele quer o resultado, que é o ovo na barriguinha dele. Enfim. Alguma questão? Eu estou aqui a dizer que conhecem isto em algumas pessoas. Estou a perguntar onde é que se pode fazer o teste. Acho que depois já vais lá chegar, não é? Sim. Eu posso explicar como é que podem fazer o teste comigo e como é que eu faço a devolutiva, o que é que está dentro do teste, depois vou mostrar quais são os resultados, porque o teste do CIS Assessment é muito mais completo. São 57 páginas sobre a própria pessoa. É muito revelador e assustador. Para mim foi assustador ver aquilo tudo sobre mim. Ter que concordar. Ter que concordar é que foi mais. Enfim. Esse é o dominante. E depois vamos ver mais à frente como é que tu podes lidar com o dominante, tanto como líder, como liderado, como cliente, numa venda, num negócio, num parceiro, como, que tipo de comunicação ter com ele para chegar ao sim. Porque no final do dia, tudo que estamos aqui a fazer é para chegar ao sim, né? Ao nosso sim. Então, como vamos chegar ao nosso sim? Temos também, é o dominante, é um influente, o influente ou chamado sanguíneo, que tem como característica principal extrovertido, sociável, persuasivo, emocional. Aqui estamos três pessoas que somos muito amigos da Catarina. Não sei se a Catarina está aqui. A Catarina é uma influente. Quem quer um exemplo de influente, conhece a Catarina Carvalho, é aquela pessoa, é influência em pessoa. E no trabalho, o influente, ele gosta de pessoas, adora histórias, adora storytelling, adora reconhecimento e prestígio. Ele é otimista, é entusiasta, quer participar em tudo. É aquela pessoa que chega no lugar e já começa a falar com toda a gente. Uns disseram que escolhiam duas ou três pessoas para falar ali no teste, outro já disse que chegava lá e começava a falar para toda a gente, né? Outro ficava ali até à espera de ver como falar. Este é o influente. E isso é muito importante entender numa contratação, na empresa, num liderado, num líder, como falar com este líder que é influente, o que é que ele quer realmente, ou o liderado, como motivar esta pessoa, porque o influente ele é movido por reconhecimento social. Ele quer ser reconhecido. E então é uma das formas como motivar aquela pessoa a chegar àquele patamar que nós queremos, né? Como colaborador, como liderado. E a maneira como se chega a um influente é de uma maneira, é mais emotivo. Ele quer conexão, ele quer abraço, ele é o chamado oral também, porque eu não falei do corpo explica, mas o corpo explica também tem estes quatro temperamentos, que é oral, psicopata, masoquista e rígido. Não sei se estão abalizados também desta maneira. E o influente é muito bem explicado no corpo explica. E como falamos da alimentação, tu fizeste aqui uma questão, João, em relação à alimentação. Como é que tu lidas com a alimentação? O influente, por exemplo, é de característica dele comportamental que ele vai comer demais, porque ele é muito emotivo e quando não consegue falar muito, ele come. Então, o DISC também explica algumas questões fisiológicas até, como é que a tua relação com a comida, a tua relação com a procrastinação, a tua relação com exercício físico. Então, ele é muito generalista, serve para todas as áreas da nossa vida, mesmo.
Alguma dúvida até aqui? Alguém já se viu aqui influente? Acho que há alguém que achava que era dominante, mas depois aqui a Filipa disse que afinal se revê no influente. Mudou de ideias. Pode ter os dois, não é? Em grande percentagem. É isso mesmo que a gente vai falar daqui a bocadinho, que ela pode ter os dois ou até três. Pois vai começar a parecer que é aquela pessoa bipolar, que ela própria se entende como bipolar. Mas como? É que eu pareço dominante e sou aquela pessoa que gosta de executar, que faz acontecer e está ali. E de repente é aquela pessoa que desiste de tudo, que não é organizada e não quer agir, quer ficar na sua zona de conforto. O que se passa comigo? Como é que é? Por que eu sou procrastinadora? Porque até podes ter até três. Vamos falar sobre isso a seguir. Temos o estável, o chamado fleumático ou estável, cuja característica principal é ser muito bom ouvinte, ele é paciente, ele gosta de harmonia, quer segurança, evita conflitos. Ele é o chamado planejador, é aquela pessoa que, como colaborador, fica ali a planejar, a planejar, a planejar e não sai dali. E muitas vezes é até visto como lento, porque ele quer ouvir, ele não quer aparecer. Nas reuniões entra mudo, sai calado, fica ali com a sua planilhinha, com o seu plano. Todos os dias começa um plano, mas para executar é preciso ter muita certeza daquilo que vai fazer e costuma ser o chamado do mais lento. Mas não há perfil perfeito. Cada perfil tem muita potencialidade quando tu já entendes a tua forma de pensar. Eu queria ter um estável na minha equipa. Queria ter um bocadinho de estabilidade, um bocadinho mais na minha vida, porque esta coisa de dominante e influente é complexo. E ele não pode ser pressionado. É que o colaborador ou o líder que não pode ser pressionado, não pode ser, e vamos fazer, acontece. Não, eu tenho que ter o seu tempo. E quando a pessoa percebe isto e sabe usar, o líder, principalmente estamos aqui a falar mais para líderes, quando percebe isto deste colaborador, é aquele que no final do dia vai fazer tudo aquilo que for mandado. Que ele é muito bom a seguir ordens, porque é muito bom ouvinte, mesmo. Eu queria ter um estável na minha. Eu queria só ter estáveis de conforme na minha equipe. Temos aqui vários estáveis, né? Temos aqui várias pessoas que disseram que eram, que se identificavam. Portanto, bom, Com a estabilidade. E exato. muitas vezes esta pessoa fica assim, mas por que eu sou assim? Eu queria ser mais, não sei o que mais. Meu Deus, ela tem tanto potencial quando ela sabe usar da sua estabilidade, porque uma das fortes características dela é estabelecer conexão. O influente fala muito e consegue uma conexão por isso, mas o estável por ser bom ouvinte, nos dias de hoje, em que todo mundo quer aparecer, quer falar, ele, sendo bom ouvinte, vai conhecer tudo de todos. E não estou falando para fazer maldades, mas é aquele que vai ter informação de tudo e de todos. E com isso na mão pode construir. Minha cabeça maléfica, mas deixem para estar. E temos o conforme, chamado melancólico. Aquele que é detalhista, perfeccionista, disciplinado, precisa, aquele que é Margaret Thatcher mesmo, que precisa de informações para tudo, precisa de ter regras e precisa de ter processos. E a maneira como se fala com ele é através de dados estatísticos, números, ele é muito racional. Ele não quer também muita conversa, não quer muito mimimi, não quer relatórios extensivos, ele quer dados e factos e gráficos e perspectivas e probabilidades. É assim que age um conforme, extremamente disciplinado, ótimo contabilista para tratar das tuas finanças. Quando ele é o conforme é fantástico para isto. E, e o que acontece? Quando nós entendemos, quando a gente percebe que temos um conforme à frente, conseguimos colocá-lo no melhor lugar. Por exemplo, como é que tu vais colocar um conforme numa recessão? Ou num pós-venda? Assim, é quase que matar o posto, matar o objetivo do posto e matar o próprio conforme. Porque nós vamos entender que
de forma situacional. Depois eu vou explicar como é que a pessoa se adapta, mas o que realmente vai implicar esta adaptação num outro perfil. Eu disse, os perfis são não são uma caixa, são uma ferramenta que a pessoa precisa entender como é que cada um funciona, age e se comunica, e nós podemos andar entre os perfis. O natural nunca muda, mas tu podes, dependendo da situação que estás a viver, tu podes esticar o teu perfil ou baixar o teu perfil ou ir buscar outras características de outros perfis, porque nós, no final do dia, todos temos os 4 perfis, uns com maior intensidade do que outros. Podemos ter um com intensidade, uma maior intensidade de um, pode ser totalmente dominante, 99% dominante, e os outros divididos muito pequeninos. Pode ter 2 intensivos e pode ser influente dominante, pode ser conforme estável, e aí onde começa depois as confusões internas e até externas de percepção da própria pessoa. Então, como eu disse, é complexo, mas pode se tornar simples. Quando estão os profissionais, para que é preciso entender do próprio perfil e do perfil dos outros? Porque isso, quando tu entendes do teu próprio perfil, isso permite tu desenvolver as tuas próprias potencialidades não exploradas. Imaginemos um influente dominante. Ele pensa que é só, entre aspas, o bobo da corte, que fica a falar e não se vê como um executor. E quando tu percebes que, ok, eu tenho a minha dominância interna, eu vou puxar pela dominância. Então, tu consegues ir buscar aquela tua característica que é de fazedor, que é mais racional, deixas um pouco a emoção de lado e usas a maior potencialidade do teu próprio perfil. Eu atendi uma rapariga que ela é influente conforme. Na verdade, ela é conforme influente. E ela tinha que falar em público. E ela tinha muita dificuldade em falar em público, porque ela pensava que não, eu não consigo, eu não sei falar. E quando ela descobriu que uma das suas características intensas era a influência, hoje ela é palestrante em Moçambique. É moçambicana, ela hoje é palestrante. Ela palestra, ela apresenta eventos de palestra, porque ela hoje é coach e também mentora, porque ela descobriu que ela tinha influência e de forma intencional ela foi buscar essa característica e desenvolveu e começou a usar a sua maior potencialidade. Daí que é muito bom conhecer o seu tipo de perfil. E também ajuda a desenvolver uma inteligência emocional, porque os muito racionais, os conformes e, por exemplo, os dominantes, têm um bocadinho de dificuldade em entender o outro, porque quer rapidez. Ele pensa muito rápido, ele é executor, ele é detalhista, ele é rápido no ver e no pensar e entender os gráficos e entender os números. Portanto, ele quer um bocadinho mais de rapidez e não entende um estável, não entende um influente. E isso numa equipa pode trazer alguns dissabores na equipa, né? Uma falta de entendimento e uma falta de comunicação e não chegar ao objetivo principal, que é o da equipa, da empresa, seja lá o que for. Ajuda também a ter uma comunicação assertiva, porque se eu tiver um conforme à frente, eu não hei de vir aqui com mimimi, eu hei de ir logo diretamente com os números, com as estatísticas, com probabilidades e com os gráficos, e não hei de estar aqui com storytelling. E se eu tiver um influente à frente, eu não hei de ir com isso também, eu hei de falar com ele mais na emoção, mais no pessoal, e conseguiremos tirar com certeza o melhor deste colaborador. E também ajuda nas negociações de vendas, quando tu percebes quem que está à tua frente. Ai, Marla, mas como é que eu vou perceber alguém que está à minha frente a primeira vez? Não vais. Vais ter que conversar um bocadinho com a pessoa, entender se já falaram por e-mail, como é que escreve, como é que se comunica. Vai ter que levar algum tempinho, porque dizer assim, consegue-se saber se a pessoa é dominante logo no início? Não, não consegues. Mas é uma questão de treino. Também ajuda a conhecer o teu estilo de liderança. Ao fazer o CIS Assessment, não só entender o teu perfil, mas quando fazes o CIS Assessment, eu vou mostrar, tu também entendes qual é o teu perfil de liderança. Muitos líderes não sabem o seu perfil de liderança. Uns acham que são motivadores, outros acham que são executores, e por isso não conseguem ter a entrega que eles próprios desejam ter.
quando eles não entendem qual é o seu próprio perfil de liderança, porque há muita coisa que se diga numa liderança, né? Vocês são líderes, saberão muito, muito bem o que eu estou a falar. E quando profissionalmente consegue-se melhor direcionar a pessoa certa para cada tarefa e consegue-se assimilar a informação, né? Consegue-se assimilar melhor a informação quando está à nossa frente, de acordo com o nosso perfil comportamental, nós já sabemos melhor como assimilar este tipo de informação. E, claro, possibilita o crescimento do teu negócio, quando tens as pessoas certas, no cargo certo, com a comunicação certa. Eu já usava isto sem saber na empresa onde eu estava, para conseguir coisas dos meus colegas aqui, confesso, mas eu não sabia que era do perfil comportamental. Eu identificava as suas linguagens de amor e identificava o que cada um era motivado. Os meus colegas chamavam de salário emocional. Eu via que um era mais dominante, eu ia lá e incentivava desta maneira. Eu via um que era mais influente, mas eu não, nem chamava, já foi há algum tempo, nem chamava com os nomes corretos. Mas isso sempre me ajudou, o meu gosto em conhecer o comportamento humano, entender que alguém de toque físico não é igual a de serviço, não é igual de palavras de afirmação, e saber julgar isto no nosso dia a dia é ouro. É ouro. E como eu tinha falado, o perfil diz que ele pode ser combinado. Tínhamos falado, às vezes a própria pessoa pode se entender bipolar. Imaginemos um dominante estável, uma pessoa que tem o perfil muito racional e ao mesmo tempo tem um perfil muito emocional. Em algum momento esta pessoa não se reconhece e fica ali baralhado quando não entende que isto vem do seu perfil comportamental. Um conforme influente, o conforme muito detalhista, muito processual, o influente muito informal. Como é que tu geres este liderado, este colaborador? Ou como é que este líder se posiciona se ele não sabe que tem estes dois tipos de perfis e que lutam entre si? E ainda mais, podes ter ainda mais um terceiro perfil para baralhar ainda mais. E vamos chamar de bipolar. E não é. É simplesmente vários tipos de perfis em que um luta pelo outro, um luta a lutar por um momento situacional e que depois a pessoa não entende. Então, meus caros, façam o vosso disque, é o melhor que eu vos aconselho hoje para evitarem alguns conflitos internos. Depois de vermos estes quatro perfis e vermos as combinações, alguns de vocês já entendem que tem alguma combinação, já perceberam o vosso perfil, já identificaram-se com algum destes? Combinações? Eu consegui Sim, a perceber malta. várias combinações aqui pelo quiz. Sim, 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 sim. A malta está a dizer que sim. Aqui no chat. A malta a dizer que é tripolar, não é bipolar. Ah, eu Está aqui uma entendo. pessoa fez uma pergunta, que talvez seja fazer sentido para ti, dissecares, que é se tu podes ser perfis diferentes de acordo com a fase em que estás, o contexto em que estás. Sim, tu podes sim. Eu acho que eu vou passar aqui. Tu podes sim. Eu vou passar aqui mais um bocadinho. Tu podes sim ter perfis tu podes adaptar o teu perfil de acordo com a situação em que tu estás a viver. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês verem. E eu não sei se o meu rato, vocês conseguem ver meu rato a mexer? Sim, sim, sim. Ok. Então, vamos ver que este perfil, naturalmente, ele tem três. Natural, esta pessoa é estável, dominante, influente. Tem uma estabilidade de 69, uma influência de 51 e tem uma dominância de 61. Mas no momento em que ela fez o perfil comportamental, ela estava adaptada, ela aumentou a sua dominância, baixou a influência, baixou a estabilidade e aumentado a sua conformidade para 68. Uma pessoa que é de 19 de conformidade está a 68. Por quê? Porque no trabalho que ela estava a desenvolver naquele momento, como gestora de software, que é quem eu fiz, ela precisava desse skill. Então, imaginemos para um líder
que não fez o perfil comportamental de quem está à frente, vai entrevistar alguém, essa pessoa pode sim estar adaptada e que precisa de um contabilista, ela pode estar adaptada à conformidade para atender aquela situação. Já se prepara de antemão para aquela entrevista ou para aquele cargo e adapta-se ao conforme. Ele é entrevistado, vai estar detalhista, vai estar perfeccionista, vai estar seguindo as regras, mas quando for trabalhar, quando estiver a desenvolver o seu trabalho e não sentir-se mais pressionado pela situação, vai voltar ao seu habitat natural. Porque nós conseguimos sim nos adaptar, mas não conseguimos ficar mais do que 3 a 6 meses no adaptado sem explodir. Principalmente quando nós subimos muito mais de 10% na nossa adaptação, como esta pessoa aqui, que ela subiu de 19 na sua conformidade para 78. Esta pessoa subiu assim, desta forma situacional, mais do que 3 meses ela explode, que ela não consegue ficar muito tempo nesta situação. Então, sim, nós podemos nos adaptar. Quem, por exemplo, percebe que para ser é muito conforme, muito dominante, para ir a uma entrevista ou para fazer um trabalho de pós-venda, adapta-se a um sorriso, adapta-se a falar, mas aquela pessoa não é assim. Quando chegar a casa, começa a perceber que não está no seu habitat natural e quem vive com ela é que vai sofrer, porque vai explodir em casa, vai voltar a ser normal e vai explodir em casa. Mas sim, a pessoa adapta-se à situação, assim também como os seus valores são adaptáveis. O tipo de valores também é adaptável dependendo da situação em que está a viver. E eu já passei por esse slide, eu vou voltar, mas podemos ver que está sem bateria. Estava a falar dos tipos de liderança. Há líderes que também, a maior parte dos líderes vai descobrindo o seu estilo, mas às vezes pensa que ele é de um estilo e é do outro. Existe o líder metódico, o líder executivo, sistemático e o motivador. Quem já pensou que era de um tipo seguia um tipo de liderança e descobriu que não era? Tá bem, não, eu sou livre. Queres falar dos quatro? O que é cada um deles? Os quatro também têm a ver com o próprio perfil comportamental. Por exemplo, o líder executivo é o líder que é o dominante, que é aquele que executa, que faz acontecer e que está voltado muito por resultado. O líder sistemático é aquele líder que é o conforme, que ele está voltado muito para os números, para os dados, para os factos, é aquele que segue as regras e processos. E o líder motivador é aquele que está sempre ali a querer, a equipa quer ser amado, quer ser reconhecido e está ali a entregar tudo à equipa e muitas vezes até faz o trabalho para a equipa e é visto como, ele aceita tudo, porque ele quer tanto ser amado e reconhecido que ele acaba fazendo até para a equipa. E o líder metódico é aquele que quer tudo na planilha, tudo no plano, tudo no PowerPoint, tudo muito bem pensado e com muita segurança e com certeza de que vai dar certo. E por isso muitas vezes não age, porque os planos nunca estão bons. Então, há líder que pensa que é executivo e quando chega ali no seu cargo para realmente executar, ele vai para o motivador. Está ali a querer ser, em vez de executar o que tem que executar, mas está ali com a sua equipa a querer motivá-la, bora, porque ele quer ser amado. E depois ele próprio não se entende. Mas que tipo de líder eu sou? Afinal, eu achava que era de uma maneira, mas no dia a dia estou a ver de outra maneira. Por quê? O que está a acontecer? Será que a equipa? Será que sou eu? Isso tem a ver com o seu próprio perfil comportamental, que ele não conhece simplesmente. E isso acontece muito. Há líderes que pensam que são motivadores, que são cools, são aqueles que conversam, que entendem da equipa, mas o que eles querem é dados e fatos. Querem tudo, no final do dia, sentem-se mais felizes com os gráficos, com a probabilidade, com a estatística, com a parte racional e muito pouco querem entender a parte emocional dos seus colaboradores. Então, é estas
diferenças nas lideranças e que o CIS Assessment mostra. E depois mostra também as competências, porque é quem acha que é mais assertivo e no final do dia não é, mostra que no seu natural não é assertivo. Há pessoas que acham que são mais ousadas e não são. Elas acham, mas não agem como ousado e ficam decepcionadas consigo próprias e começam a procrastinar, acham que estão a procrastinar. Eu vi aqui alguém dizer, eu procrastino muito. A procrastinação tem muito a ver com a tua prioridade, com aquilo que realmente tu gostas, porque ninguém procrastina aquilo que gosta. Ninguém que ama exercício físico diz que eu não faço exercício físico porque eu procrastino. Não, ou porque a tarefa é complexa, ou porque a tarefa não dá prazer, ou porque não tem clareza da sua tarefa, e daí procrastina. Demos um nome bonito de procrastino. Então, eu vou te tirar esse peso da procrastinação. Se a pessoa acha que eu sou procrastinadora, procrastinador, entende que tu só procrastinas porque tu não tens clareza, não gostas, é complexo e às vezes nem sabes o que deves fazer. Então, usaste essa palavra bonita, procrastinação, que tem sido um peso na vida de muitas pessoas, que eu vejo pessoas com muito peso, porque eu sou procrastinadora, porque eu sou preguiçosa, ou porque eu não consigo, enquanto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com falta de clareza. Ou dor para fazer aquilo, né? Porque dói. Por exemplo, vamos falar de exercício físico. Dói. Eu vou todos os dias ao ginásio e muitas vezes com muita dor, mas é um assunto que eu vejo que muita gente diz que procrastina, mas é porque eu amo exercício físico. Daí eu não vou procrastinar, mas eu procrastino muito mais coisas, que na verdade é porque eu não sei fazer. Então digo sozinha, eu procrastino, mas não, é porque no final do dia eu sei que é porque eu não sei fazer. É por isso que eu faço isso. E já passamos do tempo, faltam 12 minutos para acabar, né? Ô, Sim, João. normalmente a malta é flexível, mas sim. Não, vou Mas só guardamos dar sempre um tempinho aqui. no fim para perguntas. Então, eu já passei para mostrar aquele slide, então eu queria aqui dar dicas, por exemplo, para o colega aqui que disse que não sabia como gerir egos da equipa, que tem alguma dificuldade em lidar com a equipa, eu devo vos dizer que se perceberem que um colega é dominante, por exemplo, um colaborador ou um colega é dominante ou um líder, é preciso que eles tenham desafios e metas claras para poder tirar a potencialidade dele, para fazer com que eles andem. É preciso que eles tenham realmente metas claras, porque se eles não têm, eles vagueiam nos seus pensamentos. O influente, ele precisa de um ambiente motivador e social. Sim. Como é que eu vou agradar a cada um destes? Não sei, vai descobrir. Mas é possível agradar a cada um desses e, com isso, dar o maior potencial deles e o maior trabalho deles. E isso eu posso dizer que é verdade, porque eu já vivi isso. Vivo isso. O estável precisa de estabilidade, precisa de apoio. São crianças mimadas, eu tenho que estar ali. Não, somos seres humanos e cada um é movido de forma diferente. Estamos no trabalho, sim, mas não tiramos a nossa humanidade porque estamos na nossa profissão. E os conformes, eles precisam de processos organizados. Não vais tirar a potencialidade de um conforme, pondo a ele sem processo, sem regra, sem nada, e dizer aí, olha, vira-te. Não vai andar. E trago aqui também alguns exemplos de como é que podes falar quando lidar com um cliente dominante. Como é que eu vou saber que o cliente é? Tem que ter um bocadinho de conversa com ele, como eu falei, tem que analisar os e-mails dele, tem que falar, tem que analisar as mensagens que a pessoa manda do WhatsApp, porque nós revelamos muito na nossa comunicação, a nossa racionalidade, a nossa emocionalidade, o que nós queremos. Há pessoas muito práticas na mensagem, há pessoas que escrevem textos longos e com isso tu consegues perceber, mesmo um conforme vai querer muitos dados para entender. Eu depois posso disponibilizar, não posso, né, disponibilizar este PowerPoint Se quiseres, podemos disponibilizar. eu posso Normalmente, disponibilizar porque sim. a pessoa depois vai ler e pode usar no seu dia a dia, ir, sei lá, buscar, o que diz ali, como é que eu falo com o influente, como é que eu uso então a emoção, a conexão com um cliente que é influente, por exemplo, né?
Ele precisa sentir que tem uma solução perfeita para ele ali. Quanto mais histórias, quanto mais dizer que a Marla conseguiu, o João conseguiu, a Silvia conseguiu, talvez o Miguel, assim, o Miguel conseguiu, é quando o cliente começa, é verdade, começa a se associar ali a umas histórias e é mais fácil levar o cliente ao sim. Então, aqui neste eu deixei aqui algumas dicas de comunicação com cada um deles, com cada um cliente, seja fornecedor, para não pedir desconto, que a gente não pede desconto, para pedir melhores condições, né, contratuais. É possível conseguir isso também, melhores condições contratuais, dependendo do tipo de comunicação e postura que nós nos colocamos em frente a estas pessoas. Olha, faltam 9 minutos e por isso eu vou ficar por aqui, vou deixar espaço para a gente conversar um bocadinho e tirar as vossas dúvidas e falar de algumas coisas que vocês queiram falar. E vou disponibilizar este PowerPoint para ficar de forma prática para vocês. E quem ainda não viu qual é o seu perfil, acha que é bipolar, tripolar, faça o DISC comigo, de preferência, entende como é que tu funcionas, como é que tu pensas, como é que tu ages e qual é o teu tipo de comunicação e como é que tu vais comunicar-te com os outros, dependendo do teu perfil. E depois também, dentro do CIS Assessment, fazemos um plano de ação para as pessoas que estão a encontrar-se e querem querem chegar a um outro patamar, estão numa base, querem subir mais uma escada. Conhecer de si próprio é é o primeiro passo. Antes de querer conhecer do outro, conhece-te primeiro a ti próprio, como é que tu funcionas, porque grande parte de nós não sabe. E vive em conflito, vive sempre em, em, em constante conflito consigo próprio, simplesmente porque não conhece o seu próprio perfil comportamental. E é isso que eu queria vos deixar aqui hoje e pedir-vos para que vocês tenham o vosso próprio mapa detalhado de vocês, porque assim o Leadership Boost Academy também vai receber melhores pessoas, pessoas que se conhecem, pessoas que querem fazer a diferença e fazer acontecer. E bora lá toda a gente junto. Acho que cumpri o tempo. Sim, sim, vamos a ter aí algumas perguntas. Olha, eu gostava de lançar-te aqui duas. Uma primeira pergunta é: nós tendemos a associar muito o perfil de líder a um perfil muito dominante. Não sei se é uma questão cultural ou não. Uhum. E isso às vezes também faz com que muitas pessoas que não têm essa tendência natural sintam quase empurradas para ser, porque viram, porque disseram. O que é que tu achas sobre isto? Achas que para uma pessoa ser líder tem que ser dominante ou não? Não. Não mesmo. Todos os perfis, eles são muito bons perfis quando tu tiras o melhor deles, quando entendes e tiras o melhor deles. Eu, por exemplo, sou uma líder motivadora. E quando eu estava como líder, eu conseguia tirar o melhor dos meus colaboradores. Por quê? Porque eu ia mais a fundo, eu conectava-me com eles e ia buscar, porque, vamos lá ser sinceros, o ser humano, ele é profissional sim, mas ele é um bocadinho carente. E às vezes um líder dominante nem consegue tirar o melhor da sua equipa, porque não procura nem sequer conhecer a sua equipa, porque é muito racional, porque ele é cobrado resultados. Então, cada perfil é bom perfil quando tu conheces e consegues tirar o melhor. E não, nem sempre o líder tem que ser dominante. Não mesmo. Estou aqui também a perguntar como é que conseguem fazer ou o DISC ou o CIS Assessment, como é que podem entrar em contato contigo, neste caso. Ok, Porque temos aqui, aí, malta, tem aí os contactos da Marla, sigam-na no Instagram. Vi aí no CIS Assessment que falas também de medos. Isso é uma coisa que às vezes também é a identificação desses medos é super importante porque são sabotadores, né? São coisas que nos sabotam. Queres falar um bocadinho sobre isso? sim, eu quero. Porque o que que os. Nós temos sim um perfil comportamental natural e o adaptado. Mas depois, como nós fomos criados, o que que nós fomos expostos, aqui é a questão já das crenças e dos medos, não é?
E o CIS Assessment, ele mostra-te quais são os teus maiores medos de acordo com as respostas que tu vais dar. E isso vem de onde? Vem da exposição, vem das tuas crenças e vem daquilo que tu passaste. Como eu disse, o comportamento humano, ele é complexo, porque nós temos sim os nossos processos, temos os nossos perfis naturais. Mas depois, há aqui algumas nuances que não podem ser ignoradas. Porque por mais que tu tenhas um perfil dominante, se tu foste criado de uma certa forma e que te criou certo tipo de crenças, vais desenvolver alguns medos que depois tu também não vais entender como é que um dominante tem aquele tipo de medos. Porque é mais profundo ainda. É complexo, mas é foste simples de entender. Então, o CIS Assessment, ele é muito completo. Ele vai te mostrar os teus medos, os teus pontos a desenvolver. E isso aqui que eu trouxe aqui é simplesmente uma pagininha. Ele vai te dizer o teu nível de introversão, de extroversão, de ousadia, de assertividade, de praticidade. Meu Deus, ele vai do teu nível de detalhe, ele vai muito mais profundo. Até vai mostrar como tu pensas. Eu não sei se já viram um relatório, que aqui eu não consigo tirar um relatório. Ele vai te mostrar Não. como tu pensas. Sei lá, deixa lá eu ver aqui se eu E depois consigo de vos olhar para estes mostrar. dados todos, o que é que tu fazes com estas pessoas? Ou seja, qual é que é o passo seguinte? Portanto, a pessoa toma consciência que tem isto tudo, não é? Fica Sim. surpreendido, percebe aqui alguns padrões. Qual é o próximo passo a seguir a isto? Fazemos um plano de ação de acordo com o que a pessoa, de acordo com o que a pessoa pretende. Porque quando a pessoa vem, quer entender o seu perfil comportamental, alguma coisa lhe fez fazer isso. Ela quer dar um passo a mais, ela quer alguma outra coisa. Eu faço a devolutiva, eu explico perfeitamente, ponto a ponto, são 57 páginas, portanto, uma devolutiva leva 2 horas, e depois dali nós fazemos um plano de ação, que se a pessoa quiser, eu posso acompanhá-la, como ela pode seguir e depois tirar dúvidas e questionar à medida que for andando, mas ela sai sempre com um plano de ação para o seu próximo passo, seja como Por isso, líder. um exemplo pode ser, por exemplo, um líder que sente que não está a conseguir ter impacto na equipa, não percebe porquê, está frustrado, faz o teste, percebe um bocadinho mais qual é o seu ponto de partida e depois trabalha contigo para se adaptar melhor à equipa e perceber melhor também a equipa. É isso? Exatamente, para adaptar a sua comunicação e como ela própria, como é que absorve a comunicação, porque nós temos tendência, o mesmo próprio líder tem tendência só a ver o outro, o colaborador, e não olha para ele mesmo. Ok, boa. E aí ele pode sair mais surpreendido, que o problema não é a equipa, é ele. Normalmente é sempre ele. Malta, tem mais perguntas aqui para a Marla? Digam aí se gostaram da masterclass, se têm alguma dúvida, se isto é um tema que vos fez sentido. Bora lá no chat. Eu sei que já é tarde, estamos a fechar, mas mandem aí o vosso feedback no chat, para a gente saber que vocês estão aí, estão acordados. Sim, isso fez sentido, porque eu não vou conseguir explicar bem. Isto é um mundo. Isto do disco dos temperamentos é um mundo. O O ser Bruno humano está é aqui a um mundo, dizer, né? estes perfis acabam por ser mecanismos para estruturarmos e trazermos para a consciência os nossos padrões, sejam internos e externos, é isso? Exatamente. Exatamente. Ok, qual a diferença funcional entre um disco ou outro tipo de avaliação? Ok. A diferença do CIS Assessment que eu falei aqui, eu faço o DISC faz parte do CIS Assessment, e o CIS Assessment não é só apenas o DISC, ele também mostra os teus tipos psicológicos e as tuas teorias de valores. Então, ele é muito mais completo. Mas agora eu dizer-te assim, olha, percebes o DISC ou percebes o temperamento puro e duro, não o CIS Assessment, eu te confesso que não há muita diferença. Mas o CIS Assessment, sim. Porque o CIS Assessment não te diz apenas és dominante, és influente. Não. Ele vai muito mais a fundo. São 57 páginas sobre ti. É muito completo mesmo. É diferente de um teste de internet. Eu, por exemplo, fiz o meu teste de internet do temperamentos, mas não me disse aquilo que o CIS Assessment disse-me. Fiz também do de internet, do DISC, mas não tem nada a ver com o CIS Assessment. Nada. Boa, boa.
Podem escrever o nome desse teste, é CIS Assessment, ok? Isso. Mas se calhar, Marla, deixa aí os teus contactos, ok? Para a malta se ligar. Portanto, malta que queira saber mais sobre este tema, ligue-se à Sim. Marla, manda aí um e-mail ou um Instagram ou WhatsApp a ela, ok? Espero E que eu este até tema. mando um teste, um relatório para a pessoa perceber a profundidade deste relatório. Tiro o nome, claro, do meu cliente, mando para a pessoa ver o que é que ela realmente vai receber, que eu acho muito importante também a pessoa perceber o que é que ela vai receber. Claro, claro que sim. Então, malta, acho que esta masterclass foi super útil porque não só isto vos permite tirar uma radiografia a vocês próprios, em ângulos que se calhar vocês não são muito conscientes para vocês, mas depois também levar isso para as vossas equipas e começarem a olhar para as vossas pessoas e a verem estes padrões e adaptarem a vossa liderança para também conseguir maximizar os resultados, não é? Eu sou um bocado dominante nisso, mas pronto, e conseguir encontrar o vosso estilo de liderança. Uma coisa importante que eu acho que é importante vocês reterem é que existem vários tipos de liderança e não há só Uhum, aquele estereótipo do líder visionário, dominante. E eu vejo muitos líderes que não são assim naturalmente tentarem ser e depois falharem, uhum, ok? Têm que encontrar o vosso estilo de liderança e isso passa muito por esta análise. Quem são vocês? Qual é o vosso ponto de partida? O que é o vosso estilo? O que é o vosso estilo adaptado? E como a Marla disse, nós não conseguimos viver constantemente adaptados a um estilo que não é nosso, porque isso é depois aí que a gente começa a ficar em burnouts, naquelas fricções com a equipa. Tem muito a ver, às vezes, com esse desligamento com o nosso estilo natural. é verdade. Ahm, portanto, Eu estamos deixa eu só aqui. dizer que eu só queria Diz dizer, isso. já quando eu estava com uma equipe da minha liderança na naval, eu não era uma líder visionária, vou ser sincera, eu não gosto muito de números e quadros, mas eu sempre bati metas, ultrapassei as metas, porque eu tinha na minha equipe pessoas com formas estáveis, dominantes, que faziam a equipa andar. O meu estilo de liderança adaptou-se a cada um deles que estava ali, conseguia tirar o melhor deles e sempre bati metas, sempre tive 5 salários de bônus todo ano, enquanto eu trabalhei lá. Boa. Está aqui uma pergunta que pode ser interessante. Devemos adaptar a nossa equipa ao nosso perfil de líder ou devemos adaptar-nos à nossa equipa? Eu confesso que é mais simples e consegue-se tirar o melhor de cada um se tu te adaptares à tua equipa, mas sem que eles se apercebam que tu estás a adaptar a eles. Tu tens que manter a tua essência, mas adaptas-te à tua equipe. É um bocadinho Ok. mais de perspicácia, eu sei. É um bocadinho, às vezes pode dizer, mas isso não é manipulação, não, é persuasão. Por outro lado, também é importante teres estes perfis em conta quando recrutas, porque também deves recrutar pessoas que encaixem no perfil que tu procuras, porque senão vais ter aquele problema que a Marla estava a dizer, que é estás a posicionar alguém que é muito bom em processos numa tarefa que é necessária muita criatividade e muito espontaneidade, não é? E muitas Sim, vezes eu noto que no recrutamento há pouco foco nisto. Nós, por exemplo, na minha empresa, nós fazemos testes disso às pessoas que entram e tentamos usar este teste de DISC para entender se a pessoa faz um fit mais natural, à função que procuramos. Por isso é com certeza. também uma ferramenta de recrutamento. Muito, muito. Maltinha, mais alguma pergunta? Estamos por hoje. Vemos na próxima semana. Marla, quero-te agradecer aqui pelo teu contributo. Foi uma masterclass muito boa, acho eu, um ponto de partida. Como nós aqui gostamos de fazer na academia, é introduzir as pessoas a temas para depois que elas, se o tema for interessante para elas, elas agora vão agarrar e explorar. Tem aqui os contactos da Marla, usem-nos. E a próxima sessão vai ser o Pedro sobre finanças pessoais. Portanto, vamos para outro tema completamente diferente. E eu também Ah, lá preciso muito dessa parte. portanto, reservem já na próxima quarta-feira. Não se esqueçam, vejam os e-mails, vejam o WhatsApp e, e bora lá continuar este hábito bom de guardar aqui umas horinhas por semana para nós, para E nos este mês está evoluirmos. com temas muito bons. Parabéns, Silvia e João. Estamos aqui Obrigada, ansiosa Marla. pela próxima quarta.